E se a pessoa que você ama simplesmente fosse embora, e você ficasse esperando na janela por 20 anos? Não por loucura. Não por fraqueza. Mas porque havia algo naquela janela que ela não conseguia abandonar. Hoje vou te contar a história de Helena, uma mulher que escolheu ficar. E se você ficar até o final, você vai entender por quê. Mas antes de começar, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá uma olhada no botão aí embaixo e clica. Havia uma rachadura na parede da sala, pequena, quase imperceptível, que descia em diagonal da moldura da janela até o rodapé, como se a casa estivesse tentando dizer algo que não sabia como formular. Helena a conhecia de cor. Sabia exatamente onde a tinta havia escurecido, onde o gesso estava mais frágil, onde o dedo poderia pressionar e sentir o cimento ceder levemente por baixo. Era uma rachadura antiga, anterior ao casamento, anterior a tudo. Mas foi só depois que Marcelo foi embora que ela passou a enxergá-la de verdade, como se a ausência dele houvesse revelado todas as fissuras que já existiam e ela simplesmente não havia tido tempo de ver. Ele partiu numa tarde de março, quando o ar ainda estava pesado com aquele calor úmido que precede a chuva e nunca chega a se resolver. Helena estava na cozinha descascando cebola. Ela sempre usava isso como explicação para os olhos marejados naquele dia, embora soubesse, no fundo, que a cebola havia terminado muito antes de Marcelo pegar a mala. Ouviu o som da porta se abrindo. Ouviu o chiado das rodas da bagagem sobre o piso de taco. Ouviu o silêncio que ele deixou no lugar onde costumava dizer boa tarde. Não saiu da cozinha. Não sabe até hoje por que não saiu. Se foi orgulho, se foi medo, se foi aquela intuição sombria de que sair da cozinha tornaria a coisa mais real do que ela podia suportar. Ficou parada com a faca na mão e a tábua cheirando a cebola e o coração na garganta, esperando ouvir a voz dele chamando o nome dela. A voz nunca veio. A porta da frente abriu e fechou com aquele clique seco que as portas antigas fazem, e o som do carro, um Gol branco que precisava de revisão e que ele nunca levou, sumiu aos poucos rua abaixo. Só então Helena foi até a janela. Não para chamá-lo de volta. Era tarde demais para isso, e ela sabia. Foi por algum impulso mais primitivo, aquele que faz os animais correrem até a beira do território quando percebem que algo foi embora. Encostou a testa no vidro. A rua estava vazia. Uma folha seca rodava devagar sobre o asfalto, empurrada por um vento que não tinha força o suficiente para levá-la a lugar nenhum. Helena ficou olhando para a folha até ela parar. Depois continuou olhando para a rua. Depois continuou olhando, simplesmente, sem objeto definido, olhando para o espaço onde o carro havia estado, como se o espaço guardasse alguma impressão do que havia passado por ali. Ela não sabia, naquele momento, que ficaria naquela posição por 20 anos. Não de forma contínua, é claro. A vida não permite esse tipo de imobilidade, e Helena tinha coisas a fazer, contas a pagar, almoços a cozinhar, noites a atravessar. Mas a janela passou a ser o seu eixo. O ponto para onde ela sempre voltava. O lugar onde o tempo havia parado e onde, portanto, qualquer coisa ainda era possível. Ela não teria conseguido explicar isso para ninguém na época, e talvez nem hoje consiga. Havia algo naquele vidro frio, naquele enquadramento específico da rua. A árvore à esquerda, a calçada de paralelepípedo, a esquina onde o Gol havia dobrado, que funcionava como uma espécie de âncora. Enquanto ela estivesse ali, ele ainda poderia voltar. Era uma lógica que não resistia ao exame racional. Era também a única lógica que fazia sentido. Naquela primeira noite, Helena pôs a mesa para 2. Serviu o jantar para 2. Sentou no lugar dela e olhou para o lugar dele durante 40 minutos antes de juntar os 2 pratos e guardá-los no fogão. Depois foi até a janela. Ficou lá até meia-noite, quando as pernas pediram misericórdia e ela cedeu à cama. O lado dela apenas, porque o lado dele estava fora dos limites, intocável, como chão sagrado. Antes de apagar a luz, olhou para o teto e disse, em voz alta e sem cerimônia, como quem anota um compromisso na agenda: amanhã ele volta. Acreditava nisso. Dormiu acreditando nisso. E quando acordou no dia seguinte e a casa estava silenciosa da mesma forma exata e irrevogável, foi até a janela antes mesmo do café, como quem cumpre uma promessa feita a si mesmo. Aprender a viver sem alguém é, antes de tudo, uma questão de linguagem. O mundo inteiro precisa ser reescrito. Os pronomes, os verbos, os tempos. A gente vai jantar fora no sábado vira, eu vou jantar em casa no sábado. Ele prefere o feijão mais grosso vira, eu faço feijão como eu quiser agora.
Cada pequena substituição é uma miniaturada perda, e a soma delas ao longo dos meses cria uma fadiga que não tem nome certo em nenhum idioma. Helena foi aprendendo essa gramática nova aos tropeços, reescrevendo frases no meio de conversas, corrigindo a si mesma em voz alta às vezes. Nós temos, quer dizer, eu tenho, e engolindo a estranheza de ouvir o singular onde havia o plural durante quase 18 anos de casamento. As cartas chegaram durante o primeiro ano. 5 ao todo, escritas à mão na letra inclinada e apertada de Marcelo, que sempre escrevia como se o papel estivesse acabando. Não tinham endereço de remetente. Diziam que ele estava bem. Diziam que precisava de tempo, aquela expressão que é ao mesmo tempo absolutamente verdadeira e absolutamente cruel, porque implica que o tempo é algo que se pode pegar emprestado de outra pessoa sem pedir licença. Diziam que sentia falta. Não diziam de que exatamente, nem diziam quando voltaria, nem diziam se voltaria. Helena respondia a cada uma com cartas longas que cheiravam ao perfume que ele gostava. Ela borrifava no papel antes de dobrar, e que enviava para o único endereço que conhecia, a casa da mãe dele, em Curitiba. Nunca soube se chegavam. Nunca soube se eram lidas. As 5 cartas de Marcelo ela guardou numa caixinha de madeira que havia sido de bombom e que ficava na gaveta da mesa de cabeceira, do lado dele, que ela continuava não tocando. O bairro tinha opiniões. O bairro sempre tem opiniões sobre mulheres que esperam. Havia os que sentiam pena, e Helena reconhecia esse tipo de olhar de longe, um misto de compaixão genuína e alívio velado de que aquilo estava acontecendo com ela e não com eles. Havia os que achavam que ela deveria seguir em frente, expressão que Helena nunca entendeu muito bem, porque implicava que o passado era um obstáculo pelo qual se passa e não uma parte permanente do tecido de quem se é. Havia os que simplesmente não sabiam o que dizer e então não diziam nada, desviando o olhar quando o encontravam na padaria, o que era, na sua maneira torta, uma forma de respeito. E havia seu Raimundo, da casa da esquina, que toda manhã passava com o cachorro e acenava para ela na janela com uma naturalidade tão absoluta que Helena suspeitava que ele simplesmente não achava que havia nada em comum naquilo. Esse era o aceno que ela mais apreciava. Sua mãe, Dona Lourdes, foi a que falou mais diretamente, como mães fazem, porque o amor delas é velho demais para cercar o assunto. Helena, faz 2 anos, ela disse, numa tarde de inverno em que o café esfriava entre as duas e a janela estava embaçada de frio. Eu sei, mãe, Helena respondeu, sem se virar. Você precisa. Lourdes começou, e Helena interrompeu com uma firmeza que não era raiva. Eu sei o que eu preciso. E Lourdes ficou quieta, porque havia algo no tom da filha que não era desespero nem resignação, mas outra coisa mais difícil de nomear, uma espécie de deliberação serena, como quem escolheu um caminho e está caminhando nele com os olhos abertos. Lourdes não concordava com a escolha, mas respeitava o passo. Naqueles primeiros anos, Helena aprendeu coisas sobre si mesma que o casamento havia mantido em sombra. Aprendeu que preferia o silêncio da manhã ao barulho da televisão que Marcelo sempre ligava antes mesmo de tomar café. Aprendeu que sabia cozinhar melhor do que pensava quando não havia um paladar a agradar além do próprio. Aprendeu que tinha medo de trovão, uma coisa que ele sempre soube e que ela havia esquecido de saber porque ele estava sempre lá para fazer aquela piada boba que a fazia rir no lugar de ter medo. Nas tempestades, ela ficava na janela. Era contraditório, ela sabia, ficar justamente no lugar mais exposto quando o que sentia era medo. Mas havia algo no vidro entre ela e a chuva que a fazia sentir protegida. Como se a janela fosse, também, um escudo. Houve um momento, Helena não consegue precisar quando exatamente, talvez por volta do 8º ou 9º ano, em que a espera deixou de ser uma ferida aberta e passou a ser uma parte da arquitetura. Como a rachadura na parede, que a essa altura já era parte tão integrante da sala quanto o rodapé ou o lustre. A espera havia sido incorporada. Não resolvida, não curada, não superada, incorporada. Helena carregava como se carrega uma cicatriz, com consciência, às vezes com dor, mas sem mais aquela urgência avassaladora dos primeiros tempos, que parecia sugar o ar de todos os cômodos e deixar apenas a falta, apenas a falta. Ela voltou a ler. Havia parado logo depois da partida de Marcelo porque as palavras escorregavam da página sem deixar rastro, como água em superfície engraxada. Agora elas ficavam. Ela leu tudo o que havia na casa, inclusive o livro que Marcelo havia deixado com o marcador na página 47, que ela havia preservado por anos sem tocar como se fosse uma relíquia. Um dia, numa manhã comum de terça-feira, ela o pegou, voltou ao início, e leu até o fim. Era um romance de aventura mediano, cheio de clichês, com um final previsível. Ela o fechou, pensou que história boba, Marcelo, e sorriu. Foi a primeira vez, desde a partida, que ela sentiu afeto pela memória dele sem que o afeto viesse embrulhado em dor. Era um progresso minúsculo.
Era imenso. O jardim foi a salvação que ela não havia planejado. Começou com uma muda de hortelã que Bianca, a vizinha adolescente, havia lhe dado por impulso numa tarde de sábado, porque a senhora parece que gosta de cheiros bons, Dona Helena. Helena havia plantado a hortelã numa lata de goiabada, meio sem acreditar que fosse ter paciência. Mas havia tido. E depois havia plantado outras coisas: manjericão, alecrim, um pé de tomate que nunca produziu direito, uma trepadeira de flor roxa cujo nome ela nunca soube e que foi crescendo pelo muro com uma determinação silenciosa que ela admirava profundamente. O jardim era o oposto da janela. A janela era sobre o que estava fora, o que havia ido, o que poderia voltar. O jardim era sobre o que estava ali, o que estava crescendo, o que precisava de água e de atenção e de tempo. Mas um tempo diferente, um tempo que construía em vez de apenas passar. E ainda assim, a janela permanecia. Helena não a abandonou nem quando o jardim estava no auge, nem quando os livros voltaram a fazer sentido, nem quando Bianca cresceu e passou a aparecer para tomar café e contar as complicações da vida adulta com aquele espanto de quem ainda não acredita que cresceu. A janela estava lá. Ela ia até lá. Não com a mesma frequência dos primeiros anos, não com aquela vigilância desesperada de quem não pode se dar ao luxo de piscar. Mas ia. De manhã, às vezes, com o café na mão. À tarde, quando o sol chegava num ângulo específico que fazia a rua parecer feita de mel. À noite, quando o bairro ficava quieto e ela podia ouvir o próprio pensamento. A janela havia se tornado menos um posto de guarda e mais um lugar de meditação, o lugar onde ela ficava com ela mesma, com a ausência dele, com a pergunta que nunca havia recebido resposta, e onde, estranhamente, encontrava uma paz que nenhum outro cômodo da casa oferecia com a mesma generosidade. Numa tarde de outono do 11º ano, Bianca, que devia ter uns 22, estava sentada no sofá e olhou para Helena na janela com aquela expressão franca e sem malícia dos muito jovens. Dona Helena, ela disse, a senhora não cansa de esperar. E Helena pensou na pergunta por um tempo longo, olhando para a rua, antes de responder. Já cansei muito. Agora eu não sei bem o que eu faço aqui. Mas ainda gosto de ficar. Bianca ficou quieta, mastigando a resposta com cuidado. Depois acenou com a cabeça, como quem entende uma coisa que não esperava entender. Helena sentiu que havia dito algo verdadeiro, talvez a coisa mais verdadeira que havia conseguido dizer sobre si mesma em anos. O telefone tocou numa tarde de junho, 13 anos depois. Helena estava na janela. Claro que estava. O número era desconhecido, longa distância, e ela atendeu com a voz neutra de quem passou anos aprendendo a não se emocionar antes de ter motivo. Helena. Uma palavra. Uma única palavra. E ela teve que sentar no chão porque as pernas simplesmente não funcionaram mais. Não havia nenhuma cadeira perto. Ela sentou no chão da sala, encostada na parede, com o telefone colado ao ouvido e o coração batendo em lugares que não eram o peito, no pescoço, nas têmporas, na palma das mãos. Era a voz dele. 13 anos haviam passado sobre aquela voz como água passa sobre pedra. Ela estava lá, essencialmente a mesma, apenas levemente polida pela distância e pelo tempo. A conversa durou 12 minutos. Helena soube depois, olhando para o registro de chamadas no celular, mas na hora não tinha noção nenhuma do tempo. Havia entrado num estado em que o tempo funciona de forma diferente, elástico demais para ser medido. Ele disse que estava longe. Disse que estava pensando em voltar. Disse que havia pensado muito. Quando perguntou se ela ainda, e parou, como se a palavra que vinha depois fosse pesada demais para ser dita assim, sem preparo, ela respondeu ainda antes que ele terminasse a frase. Não pensou na resposta. Não precisou pensar. A palavra estava lá, pronta, conservada em sal como fruta que não apodrece, esperando exatamente por esse uso. Ele não disse quando voltaria. Disse que tinha coisas a resolver primeiro. Disse que ligaria de novo. Desligou. E Helena ficou ali no chão por um tempo que não soube medir, segurando o telefone com as duas mãos como quem segura algo que pode quebrar-se e soltar, olhando para a janela de baixo, um ângulo que nunca havia experimentado. A janela vista do chão era maior, mais luminosa, quase grandiosa, como uma pintura. Depois levantou. Foi até o banheiro. Lavou o rosto. Olhou para si mesma no espelho por um longo momento. Estava com 45 anos e havia nela, pensou, algo que não estava lá antes, não exatamente beleza, mas uma espécie de substância, como árvore que tem raízes fundas. Ela não contou para ninguém. Guardou a ligação dentro de si como se fosse uma coisa viva que precisasse de calor para sobreviver. E talvez fosse. Trocou as cortinas da janela por umas mais leves, que deixavam entrar mais luz. Comprou flores e as pôs num jarro que havia ficado vazio havia tempo demais. Limpou a casa de um jeito diferente,
não o jeito funcional do cotidiano, mas o jeito de quem recebe visita importante, com atenção aos detalhes que normalmente ficam para depois. Não porque ele fosse aparecer no dia seguinte, mas porque a possibilidade havia voltado ao mundo, e a possibilidade merecia ser recebida com a casa em ordem. Ele não ligou de novo. Uma semana. 2. Um mês. As flores murcharam e Helena as trocou por outras. Outro mês. Ela não trocou as flores dessa vez, deixou murcharem completamente e ficarem no jarro como aquelas flores secas que as pessoas guardam com intenção decorativa e que acabam virando apenas pó. 3 meses. 6. O telefone não tocou mais com aquele número. Helena voltou à janela. Nunca havia saído, na verdade, mas havia ido com uma leveza que agora pesava de novo. Ficou na janela olhando para a rua e pensou. Ele ligou. Esse fato existia. Ninguém podia desfazê-lo. 13 anos depois, com tudo que havia acontecido entre eles e dentro dela, ele havia pego um telefone, discado o número que devia ter memorizado antes de deletá-lo ou nunca ter deletado, e dito o nome dela. Isso queria dizer alguma coisa. Ela decidiu que queria dizer alguma coisa. E segurou essa decisão com as 2 mãos durante o ano todo. Havia uma manhã de março, 20 anos depois daquela tarde de março com cheiro de chuva que não vinha, em que Helena acordou e percebeu que algo havia mudado. Não no quarto. Não na casa. Não na rua lá fora, que estava exatamente como estava. Era ela que estava diferente, e a diferença era tão sutil e tão profunda ao mesmo tempo que ela ficou deitada por um tempo tentando identificá-la, como quem tenta nomear um cheiro familiar que não consegue localizar. Depois levantou. Fez café. Foi até a janela. Mas desta vez parou antes de chegar lá. Ficou no meio da sala, xícara na mão, olhando para a janela de onde estava. Olhando para ela como um objeto. Como uma janela. Saiu de casa. Desceu os 2 degraus da varanda, passou pelo jardim onde a trepadeira de flor roxa havia tomado conta do muro inteiro com uma exuberância que a enchia de orgulho, e foi até a calçada. Virou-se. Olhou para a janela de fora. Ficou olhando por um tempo longo, longo o suficiente para que seu Raimundo passasse com o cachorro e acenasse, e ela acenasse de volta sem tirar os olhos da janela. De fora, ela era menor do que parecia por dentro. É claro que era. Toda janela é maior quando se está do lado de dentro olhando para fora do que quando se está do lado de fora olhando para dentro. Mas havia algo além das proporções que a surpreendeu. De fora, a janela era apenas uma janela. Caixilho branco levemente descascado, vidro com a mancha de cal do último inverno que ela nunca havia tirado direito, cortina de linho bege desbotada pelo sol dos anos. Era bonita, até. Mas era apenas uma janela. Ela ficou ali parada na calçada e pensou em tudo o que havia acontecido do lado de dentro daquele vidro. Os jantares esperados que esfriaram. As cartas relidas até o papel amolecer nas dobras. As madrugadas de olhos abertos ouvindo o silêncio da casa. A ligação de 13 anos, 12 minutos, uma palavra, flores que murcharam. As temporadas de livros e de Jardim e de Bianca crescendo e de Lourdes envelhecendo e de ela mesma atravessando os 40 e chegando aos 50 com a consistência lenta das coisas que não desistem. Tudo isso havia acontecido dentro daquela janela. E a janela havia guardado tudo. Havia sido testemunha fiel de uma vida inteira que insistia em acontecer mesmo quando ela achava que estava apenas esperando. Voltou para dentro. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. O lado dele, que ela havia aprendido a chamar de esse lado já fazia alguns anos. Pegou a caixinha de madeira. Tirou as 5 cartas. As leu todas, em sequência, sentada na borda da cama com a luz da tarde entrando pela janela do quarto. Eram menores do que ela lembrava, não as cartas, mas a dor que elas causavam. Havia algo nas palavras de Marcelo que ela finalmente conseguia ler sem a camada de ferida. Havia um homem que havia se perdido de si mesmo e que havia arrastado junto, na queda, a mulher que amava. Havia covardia e havia também uma tristeza genuína, e as 2 coisas podiam coexistir sem que uma cancelasse a outra. Dobrou as cartas de volta. Guardou a caixinha. Desta vez, guardou na gaveta dela. Naquela noite, Helena fez jantar para uma pessoa. Pôs um prato só na mesa. Sentou. Comeu. Pela janela da cozinha, diferente da janela da sala, menor, voltada para o jardim, ela podia ver a trepadeira balançando levemente no vento da noite, as flores roxas fechadas até o amanhecer. Depois do jantar, foi até a janela da sala pela última vez naquele dia. Ficou lá um pouco, olhando para a rua que estava quieta e familiar e absolutamente comum. A rachadura na parede estava lá, do lado, descendo em diagonal desde sempre. Helena passou o dedo nela com carinho, como se cumprimentasse uma velha companheira. 20 anos, pensou. 20 anos nessa janela.
E então pensou numa coisa que não havia pensado antes, tão simples que a surpreendeu como as coisas simples surpreendem quando chegam no momento certo. Ela havia ficado. Marcelo havia ido, e ela havia ficado. E ficar, ela entendeu naquele momento com uma clareza que doía e aliviava ao mesmo tempo. Havia sido também uma escolha. Havia sido também uma forma de vida. Havia sido, à sua maneira torta e teimosa e absolutamente dela, uma forma de amor, não só por ele, mas por si mesma, pela casa, pela rua, pela rachadura na parede, pela trepadeira que havia crescido sem que ninguém pedisse e que agora cobria o muro inteiro com flores roxas que fechavam à noite e abriam de manhã com a mesma fidelidade discreta com que Helena havia, todos os dias por 20 anos, voltado à janela para ver se o mundo havia mudado. O mundo não havia mudado. Mas ela havia. E isso, descobriu, era o suficiente. Era mais do que o suficiente. Era tudo.